Morreu Silvio Berlusconi, o ex-primeiro-ministro italiano tinha 86 anos. A Ucrânia anuncia a captura de 3 localidades aos russos e diz que estamos a ver os primeiros resultados da contraofensiva. Movimento Europa Agora vence legislativas antecipadas no Montenegro. Resultados aproximam em votos os 2 principais partidos europeístas. Morreu Silvio Berlusconi. O antigo governante italiano tinha 86 anos e sofria de uma leucemia. Berlusconi marcou a cena mediática, política e desportiva de Itália desde os anos 80. A construção de um império de comunicação social e a glória europeia com o AC Milan, à frente do qual conquistou por 5 vezes o título máximo de clubes, conduziram Il Cavaliere ao topo da política transalpina, da qual foi o principal tenor no início deste milénio. Um dos momentos mais gloriosos da vida de Silvio Berlusconi foi o da sua vitória nas eleições de 1994, quando se tornou pela primeira vez primeiro-ministro da Itália. Com a vitória eleitoral, o grande empresário e magnata da comunicação social sagrou-se um dos homens mais poderosos do país. Berlusconi iniciou a sua vida política meses antes das eleições, quando fundou o partido de centro-direita Força Itália. Conhecido como Il Cavaliere, a sua vida foi alvo do escrutínio da imprensa. Berlusconi nasceu em 1936 em Milão, o mais velho dos 3 filhos de uma família da classe média. Estudou Direito e mostrou desde cedo talento para os negócios. Lançou-se com sucesso no setor da construção e depois investiu nos meios de comunicação social, adquirindo o grupo Mediaset. Comprou também o clube de futebol AC Milão. O seu primeiro mandato como primeiro-ministro durou menos de um ano, mas em 2001 foi outra vez eleito, depois de assinar de forma simbólica aquele que chamou o contrato com o povo italiano. Em maio de 2018 liderou pela última vez o governo italiano, mas 3 anos depois teve de demitir-se na sequência do processo de aprovação do pacote de austeridade durante a crise da dívida na Europa. Berlusconi foi o primeiro-ministro que permaneceu por mais tempo no cargo no pós-guerra, tendo ocupado o Palácio do Quirinal por um total de 9 anos. Ao nível internacional, após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, Berlusconi mediou a reaproximação das relações entre a NATO e a Rússia na Cimeira de Roma. Berlusconi foi muitas vezes alvo de críticas devido às suas gafes, alegadamente pouco dignas do cargo político que ocupava, como por exemplo a de sugerir a um eurodeputado alemão que este seria bom para o papel de comandante num filme sobre um campo de concentração. A longa série de acusações criminais de que foi alvo e os escândalos sexuais enfraqueceram ainda mais a sua credibilidade. No chamado caso Rubygate, foi condenado a 7 anos de prisão por abuso de poder e prostituição com uma menor de idade em 2010, tendo sido depois ilibado no recurso. O magnata italiano alegou ter gasto mais de 200 milhões de euros em advogados de defesa em dezenas de julgamentos por acusações de peculato, fraude fiscal e suborno, tendo sido sempre ilibado até 2012, ano em que foi condenado a 4 anos de prisão por fraude fiscal, mas viu a pena comutada por trabalho social por este ter mais de 75 anos. Depois das muitas batalhas políticas e conflitos com a justiça, começaram os problemas de saúde. Berlusconi teve um ataque cardíaco e foi operado ao coração em 2016. Apesar disso, o carismático empresário nunca pensou em abandonar a política, tendo sido eleito eurodeputado em 2019. Figura política proeminente durante quase 2 décadas na Itália, Berlusconi deixa um legado rico em gafes e escândalos, um rol longo de inimigos e críticos, mas também muitos admiradores que o amaram com um fervor quase religioso. A Ucrânia anunciou a captura de 3 localidades aos russos no sudeste do país, Blagodatne, Neskushne e Makarivka. De acordo com as Forças Armadas ucranianas, estamos a ver os primeiros resultados da contraofensiva. Os avanços militares de Kiev são, no entanto, desvalorizados pelo Kremlin, que sublinha que as localidades em questão se encontravam na zona cinzenta, área que não é controlada por nenhum dos países, e garante que as forças russas continuam a resistir aos ataques ucranianos. O fim de semana ficou ainda marcado pela troca de prisioneiros, com a Ucrânia a recuperar 95 soldados que estavam nas mãos dos russos e 94 soldados da Rússia a fazerem o caminho inverso.
Moscovo acusa ainda Kiev de bombardear intensamente várias localidades na região separatista de Donetsk e afirma que anulou um ataque de drones marítimos levado a cabo pela Ucrânia no Mar Negro. Segundo os russos, o seu navio estava no local a proteger as condutas de gás natural. Três pessoas morreram e 10 ficaram feridas durante a evacuação de uma zona inundada de Kherson. As autoridades ucranianas afirmam que soldados russos dispararam contra um barco insuflável, atingindo civis. 2 polícias estão entre os feridos. A Ucrânia tem tentado retirar pessoas retidas na margem oriental do rio Dnipro, controlada pela Rússia, desde que a destruição da barragem de Kakhovka na passada terça-feira deixou parte da região inundada. Uma tarefa dificultada pelos ataques das forças russas às operações de evacuação, conforme Volodymyr Zelensky voltou a condenar. Por vídeo, o presidente ucraniano acusou Moscovo de estar por trás do colapso da barragem e de atacar os civis que abandonou nas áreas submersas. Com o nível das águas a baixar, as autoridades ucranianas alertam agora para os perigos do que descrevem como uma lixeira e um cemitério de animais. Entre os detritos arrastados pelo rio Dnipro até a costa de Odessa, no Mar Negro, estão também minas, munições e outros explosivos. Kiev fala já em ecocídio, peritos temem a propagação de doenças infecciosas na região. O movimento Europa Agora venceu as eleições legislativas antecipadas deste domingo no Montenegro. O grupo europeísta, formado em 2022 e liderado por Milojko Spajic, ficou, no entanto, aquém de uma maioria absoluta. Mas a aproximação do pequeno país dos Balcãs a Bruxelas parece ter orientado o sentido de voto de grande parte do eleitorado. Entre os 15 candidatos, o Partido Democrático dos Socialistas, também ele favorável a uma adesão à União Europeia, assegurou o segundo lugar. Num país marcado há mais de um ano pela instabilidade no governo, a formação de um novo executivo está agora dependente de conversações entre forças políticas. The Europe Now movement has won some 26% of the votes in the Montenegro snap parliamentary election, while Democratic Party of Socialists came in second with around 23% according to the local pollster. This election day was marked with the lowest turnout since the introduction of the multi-party system in the country in the beginning of the 90s. The State Election Commission is expected to announce the final results in the coming days. The vote comes after Milo Djukanovic, the former leader of the DPS, lost the presidential election in April and stepped down after 3 decades in power. Leader of the Europe Now movement, Milojko Spajic, expects the new government to be formed quickly, but the local analysts think this will not be an easy task. Stefan Goranovic, Euronews, Podgorica, Montenegro. Por esta altura, no próximo ano, estes estudantes belgas do ensino secundário poderão usar as canetas não apenas para fazer os exames, mas também para ir votar nas eleições europeias de 2024. Tal como na Bélgica, os jovens de 16 e 17 anos também poderão votar na Alemanha, na Áustria, Grécia e Malta. Oui, je trouve que c'est une bonne idée juste parce que on est c'est nous qui allons devenir adultes dans pas longtemps et c'est nous qui devons nous occuper des choses bientôt, donc autant qu'on donne aussi notre avis de nous. I think it's a really good idea because it means that we can actually change what we want to change, and so the matters that we find important, we can actually have a voice and so vote for parties or people that we think would carry these values. So, for example, in our class, climate change is quite important, or women's rights, and so people can actually use their voice to further these ideas. No caso da Bélgica, são 270 mil jovens que poderão ter essa oportunidade. Há muito que organizações de jovens lutavam por este direito e consideram que deve ser aplicado em toda a União Europeia para que as prioridades dos jovens tenham mais atenção por parte dos políticos. It's true that some young people think that their voices and their votes don't matter, and that's why we need a bigger political change. Voting at 16 is a part of that change. It's one step to getting there, but we recognise we need some more radical changes if we need young people to feel truly engaged in our democracies. That means having more young people in political parties, having more young people in positions of political power, and having young people's opinions taken seriously in our politics. No caso da Bélgica, o voto é obrigatório, podendo ser impostas multas a quem faltar à chamada, mas mesmo assim muitas pessoas não vão às urnas. A abstenção foi de 50% nas eleições europeias de 2019, na média dos 28 países, já que o Reino Unido ainda fazia parte. And of course, for us, the institution, the parliament,
but maybe this should be even bigger than just the parliament. This is a priority for many reasons, and maybe the first reason is that these are probably the elections that are more clearly shaping future for these new generations. Because at the end of the day, what will happen at the European level will probably have a bigger and a longer impact than national decisions, let's say, year by year or in the short term. No caso dos jovens que votaram pela primeira vez, apenas 42% foram às urnas em 2019. Esta é uma faixa do eleitorado a conquistar pelos políticos, que poderão considerar como parte da sua estratégia incluir pessoas mais jovens nas suas listas de candidatos. O UBS concluiu oficialmente a compra do Credit Suisse. Após a aquisição do histórico rival, o Banco Suíço vai agora dar início a um período de integração que deverá resultar na eliminação de milhares de postos de trabalho. A compra do Credit Suisse começou há mais de 2 meses, de forma a evitar a falência da instituição bancária. A fusão beneficia de uma garantia equivalente a mais de 9 mil milhões de euros por parte do governo helvético contra eventuais perdas nos ativos do Credit Suisse. O negócio representa a maior fusão no setor desde a crise financeira de 2008. Um pedaço da história de França foi vendido em leilão este domingo por 215 mil euros. Em causa está um manuscrito de Charlotte Corday, uma jovem de 24 anos condenada à guilhotina pelo assassinato do deputado Jean-Paul Marat a 13 de julho de 1793. No documento, Corday explica os motivos que a levaram a cometer o homicídio. A jovem afirma ter atuado em nome da República por considerar que os ideais revolucionários estavam a ser subvertidos pela brutalidade dos detentores do poder.